Boa noite a todos os nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Lope Villanueva. Desde já, eu agradeço as inúmeras doações que eu recebo e continue me ajudando nesta empreitada para a gravação de novos conteúdos e inscreva-se nesse canal. E também veja os demais conteúdos para que você se intere melhor no meu vlog. Eu gostaria de fazer um comentário a respeito de um pastor evangélico chamado Paulo Júnior, cujo título é Polêmica, pastor fala sobre a hipocrisia das igrejas brasileiras. Uma coisa que eu vejo nos traços de certos pastores evangélicos é que, além de abertamente pretensiosos, eles são extremamente incultos, eles são extremamente limitados do ponto de vista intelectual. E eu gostaria de fazer aqui os comentários porque nesse vídeo aqui, que são os cortes do Inteligência Oficial, que acho que é do Vilela, se não me falha a memória, eu vou tecer assim algumas observações como esse pessoal fala muita bobagem e não quer dizer absolutamente nada. Colocar. E não, com essas coisas, isso aí é tudo misticismo, Guilherme. Isso é misticismo. Isso aí é, eu costumo dizer, alguns elementos aí é macumba gospel. Macumba gospel. Macumbia gospel, mas ela é atraente porque usa elementos do nosso pano de fundo. Nós estamos acostumados com essas coisas. O brasileiro gosta de objeto, gosta de coisas para se apegar. Pedaço da cruz de Cristo. Exatamente. Óleo, a aguinha do Rio Jordão, sal que vai tirar a sua... Meu Deus, o sal como elemento de batalha espiritual, onde que esse povo tá com a cabeça? E o pior é a quantidade de gente que acredita. Veja uma coisa interessante, ele está falando do uso de certos objetos considerados sagrados ou coisa parecida nas seitas evangélicas. E está dizendo que isso aí é um vício do povo brasileiro, que tudo bem, nós somos supersticiosos, que isso tem a ver com a nossa tradição católica e até mesmo também com certas pitadas de umbandismo, de macumbaria e etc. Só que existe um porém em torno dessa observação. É verdade que existem pessoas que são extremamente supersticiosas e acreditam em uma certa mágica animística sobre determinados objetos, etc. Mas nós não podemos negar que, de fato, certos objetos, e se eu posso citar a Sagrada Escritura, certos objetos podem ser usados como elementos de realização de milagres. Nós não podemos necessariamente, por conta de um certo misticismo e de uma visão errada sobre os objetos, achar que eles não podem ser utilizados como intermediários de uma certa ação sobrenatural e divina. Vejam que em Atos dos Apóstolos, certas pessoas eram curadas com guardanapos. Ou seja, os apóstolos mandavam guardanapos e essas pessoas eram curadas. Jesus Cristo fez um cego ver por conta de lama e saliva. E assim sucessivamente. Nós não temos que confundir aqui o fato de que há um misticismo de objetos com objetos sagrados. Esses objetos sagrados de alguma forma existem. Vejam, por exemplo, o caso de que no Antigo Testamento você tinha a Arca da Aliança. Ninguém vai negar que essa Arca da Aliança era um objeto sagrado. Mas é aquela história. Protestante radical tem uma visão calvinista, né, que quando vê um objeto simbólico só falta tremer nas bases, só falta ter assim, sabe, suar frio, né, porque ele acha que tudo pode levar à idolatria. Neste ponto, muitos calvinistas parecem muçulmanos, né, porque eles não concebem a ideia de que a graça pode intervir na natureza, e na natureza através de objetos. Então por que na Arca da Aliança, se as pessoas se aproximassem dessa arca, elas poderiam morrer? Porque Deus estava agindo sobre um objeto. O próprio Moisés usou, por exemplo, um cajado que se tornou serpente. Então, os objetos, de alguma forma, eles podem ser utilizados não somente dentro de uma manifestação simbólica, como até mesmo dentro de uma manifestação sobrenatural. E convenhamos, quem é que não vai valorizar esses objetos como sagrados pelo fato de Deus ter agido neles? Quem não valorizará isso? E aqui ele fala, né, acho que o Vilela fala da questão de um pedaço de uma cruz de Cristo. Vocês acham que o pedaço de uma cruz de Cristo não tem valor? Nós estamos falando de um pedaço de madeira onde Cristo morreu.
Vocês acham que isso não é significativo? Teria no mínimo um valor histórico. E isso porque nós não estamos falando do sagrado. O sangue que escorreu nessa cruz, o sangue de Deus que escorreu nessa cruz, dentre tantas e tantas outras coisas. Então essa revolta simbólica do protestantismo chega a ser cômica justamente porque ela não existe nem mesmo na Sagrada Escritura. Uma coisa são os aspectos da superstição. Isso nós podemos combater. Nós temos que criticar realmente as atitudes supersticiosas de achar que certos talismãs e objetos terão efeitos em si mesmos. Mas nós não podemos negar que certos objetos podem ter representações simbólicas e até mesmo ações do ponto de vista do sobrenatural. Quer dizer, não diria os objetos, mas eles podem ser usados pelo sobrenatural. Ou seja, Deus pode agir sobre objetos, como também pode agir sobre pessoas. Mas vamos lá, vamos ver as outras bobagens. Que vai no Vale do Sal purgar seus pecados. Que vai pegar uma arquinha da aliança e deixar dentro de casa como um amuleto que bloqueará a entrada de demônios. Ela pode viver no pecado, para cá quanto dia, ser um lambão, mas a arquinha está lá. Veja só que mentira, que engano. Então isso, as seitas fazem muito uso disso, né? Então nós íamos falar sobre seitas, ok? Quem está por trás? A seita sempre propaga a heresia. A heresia é uma distorção da verdade, né? De uma verdade comprovada pela Escritura. Não. Aqui nós percebemos dois aspectos problemáticos. Primeiro, ele não sabe o que é uma heresia. Segundo, ele não sabe o que é uma seita. Eu vou entrar no mérito da seita, que ele tocou na questão da seita. Seita vem de sectum, vem de quê? Dividir, segregar e etc. E isso é uma tônica do protestantismo. O protestantismo se fragmenta em vários sectos, ou seja, em várias divisões. E, portanto, em várias seitas. Por quê? Porque cada grupo ou cada indivíduo cria uma interpretação particular do que seja cristianismo, baseado num princípio falso, errôneo e também herético chamado sola scriptura. E aqui ele fala o seguinte: a heresia é um desvio de algo que está na Escritura. E nesse ponto ele está completamente errado, porque boa parte das heresias se utiliza justamente da Escritura para afirmar uma inverdade ou para afirmar uma quebra da ortodoxia. O conceito da heresia não está ligado necessariamente à interpretação da Escritura, está ligado necessariamente a uma quebra ou um desvio de uma ortodoxia cristã. E essa ortodoxia transcende, vai muito além da Escritura. Por quê? Porque a Escritura por si mesma pode ser objeto de criação de heresias. Vide o fato de que o próprio protestantismo, e não só o protestantismo, muitas seitas se utilizaram da Sagrada Escritura justamente para fazer interpretações errôneas sobre a fé cristã. Eu poderia citar, por exemplo, São Irineu de Lyon, no seu livro Contra as Heresias, em que os gnósticos se utilizavam da Escritura para fazer interpretações completamente incorretas da Escritura. E qual era o apelo de Irineu de Lyon para criticar os gnósticos? Que não somente havia Escritura, mas havia também uma autoridade apostólica, uma sucessão apostólica. O que significa? Que havia bispos legítimos, guardiãs da fé, que eram sucessores dos apóstolos e que poderiam falar também pela tradição dos apóstolos. Ou seja, a Sagrada Escritura por si mesma não serve de paradigma para afirmar uma ortodoxia. É justamente o contrário. Como já dizia Chesterton, o que causa divisão não pode causar unidade, que no caso é a Sagrada Escritura. Quer dizer, o objeto do uso da Sagrada Escritura, que justamente cria a desunião, não pode ser um fator de unidade. E é o que acontece com o protestantismo. A Sagrada Escritura é um fator de desunião. Por quê? Porque eles não se entendem no âmbito da ortodoxia e da legítima interpretação da Sagrada Escritura, como a Sagrada Escritura se insere num contexto da ortodoxia, num contexto histórico, num contexto inclusive de uma tradição, e de uma tradição cristã, que afirma as verdades da fé, os dogmas de fé, etc. Então não é, no caso, a heresia, algo que contraria a Escritura. É justamente o contrário. É uma interpretação errônea, falsa, que quebra a verdadeira interpretação, ou pelo menos o verdadeiro entendimento da ortodoxia cristã, e inclusive a Escritura pode ser um objeto
de falsa interpretação. Vamos lá. Quais são as características de uma seita? Talvez quem está me ouvindo, eu faço parte de uma seita ou de uma igreja falsa. Faz. Faz por quê? Porque você não é católico. É simples assim. Alguém vai ficar aqui escandalizado em afirmar de uma forma tão certeira, tão direta, tão, por assim dizer, contundente sobre a questão da fé católica. Ora, se existe uma igreja na história que tem continuidade com os apóstolos, que foi dado a essa igreja autoridade para falar em nome da fé e da ortodoxia, que mesmo a Sagrada Escritura foi guardada por essa igreja e até escrita por ela, porque nós temos que entender que o Novo Testamento foi escrito na igreja, pela igreja, como ensino da igreja, e mesmo assim a confirmação canônica dos textos bíblicos é uma confirmação católica dos textos bíblicos, então não temos a menor dúvida, a Igreja Católica é a coluna e o fundamento da verdade. É aquela que tem o poder de ligar e desligar. É aquela que de fato pode afirmar o que é falso e o que é verdadeiro. É aquela que de fato afirma não somente a canonicidade das Escrituras, como também a legítima interpretação do que nós temos que entender num conjunto mais amplo chamado ortodoxia. E por que eu digo que é mais amplo do que a Escritura? Porque a Escritura é parte do ensinamento cristão. Nós temos a tradição oral, a sagrada tradição vinda dos apóstolos, tá? Como nós temos também o magister, ou seja, aquele que ensina, ou seja, como nós devemos entender, conforme a ótica da igreja, a sã doutrina, a verdadeira ortodoxia, a verdadeira compreensão do cristianismo. Vamos lá. Não sei, eu vou dizer algumas marcas da igreja falsa ou das seitas. Quer dizer, ele não sabe, né? Ele não sabe nem mesmo o que pode se afirmar uma igreja verdadeira, mas enfim, mas isso é normal. Primeira, ela tem outra fonte de revelação e de autoridade além da Bíblia. Aí que está o problema. Eu desafiaria esse pastor a me citar onde está dita a sola Escritura na Bíblia. Eu desafio qualquer protestante que esteja vendo esse vídeo. Onde está dito que a ortodoxia depende exclusivamente da sola Escritura? E onde é que está a sola Escritura na Sagrada Escritura? É aí que está o problema. Não está. A Sagrada Escritura afirma a autoridade da própria Escritura, evidentemente, e aqui também nós temos um problema, porque quando Paulo diz que a Escritura é divinamente inspirada, mas ele não descreve quais textos canônicos são inspirados. Nós sabemos que na história da Bíblia, e em particular tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento, houve dúvidas sobre a legitimidade da autoria de certos textos bíblicos, tanto do Antigo Testamento como do Novo, ou seja, a discussão sobre a inspiração desses textos. E no caso do Novo Testamento, durante 3 séculos circularam certos textos que reivindicavam uma autoria de certos apóstolos, mas eram textos apócrifos. Onde está na Escritura a afirmação canônica ou a afirmação de que esses textos são verdadeiros e falsos? Resposta: não está. Até porque para afirmar-se um conjunto de textos bíblicos, é preciso que alguém seja testemunha desses textos bíblicos e testemunha também de um ensino que só foi transmitido pela tradição oral e que foi guardado pelo magister, pelo magistério. E esse magistério é o magistério dos bispos. Então, logo, o que ele está falando é contraditório do ponto de vista histórico e, detalhe, é falso e também é herético. Porque todo herege realmente afirma falar em nome da Escritura. E tão somente da Escritura. E além da Escritura é a autoridade do próprio herege. Porque no fundo aqui existe um sofisma em torno do que ele argumenta. Porque ele diz assim, olha, qualquer ensino que não esteja das Escrituras logo não existe. Mas a Sagrada Escritura fala, por exemplo, de uma tradição oral. Está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Guardai-vos as tradições que vos transmitimos por oralidade, ou seja, oral, ou seja, transmissão de conhecimento de geração em geração, ou por escritura. A Bíblia também fala de uma igreja, que é casa do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Casa do Deus vivo, coluna e fundamento, ou seja, o que fundamenta, o que dá base à verdade. E ora, se a igreja dá base à verdade, não é somente a Escritura. A própria Escritura existe em razão da igreja, em razão da decisão da igreja, em razão do testemunho da igreja. Nós temos outras cenas, por exemplo, em que
Jesus Cristo fala que a igreja tem o poder de ligar e desligar dos céus. E Cristo dá as chaves a Pedro. O que significa isso? Significa que Cristo dá autoridade de chefia a Pedro. Porque o poder das chaves implica que você tem o poder de abrir a casa e de fechar a casa, como o poder de excomungar e de inserir. Jesus Cristo também diz aos apóstolos: aqueles a quem perdoardes serão perdoados e aqueles que reterem serão retidos. Ele está dando autoridade aos apóstolos, ao testemunho dos apóstolos. E não somente ao testemunho, mas a autoridade até mesmo de inserir no céu e de excomungar. De serir e de também repelir no âmbito da salvação. Então nós temos aqui aquilo que de fato embasa a própria igreja. Nós temos a igreja corpo místico de Cristo. Nós temos, no caso, a tradição oral. E nós temos a Sagrada Escritura. Esses três pilares. A igreja, representada pelo magistério, a tradição oral e a Escritura. E todas elas estão descritas na Bíblia. Em nenhuma cena da Bíblia você virá, por exemplo, a sola Escritura. Todas as citações que os protestantes falam da sola Escritura, na verdade, são falsas contextualizações. É porque, digamos, um sujeito cita a Escritura na Bíblia, logo é sola Escritura. Existe uma cena de Atos dos Apóstolos em que os bereanos, né, fazem exames das Escrituras. Sim, mas desde quando nós católicos não examinamos as Escrituras? Quem está dizendo que a Escritura não tem valor? O problema não é afirmar se a Escritura tem valor ou não. O problema é afirmar se só a Escritura tem valor. E aqui nós temos uma falsa concepção como uma falsa heresia. E por que ela é uma heresia? Porque ela nunca foi defendida pela igreja durante 2000 anos. Você vai ler cartas, por exemplo, de Santo Inácio de Antioquia. Você vai ler cartas de São Irineu de Lyon, né? No caso, cartas não, no caso os textos de São Irineu de Lyon. Você vai ler inúmeros outros textos e você observará, por exemplo, que a sola Escritura não teria nem razão de ser, justamente porque havia uma tradição oral. E mesmo na época apostólica, quando os acontecimentos, né, relacionados ao advento de Jesus Cristo, a morte, a ressurreição, etc., nem os textos do Evangelho existiam. Eles foram escritos depois. E como é que era transmitido o Evangelho? Era transmitido através da oralidade. Jesus Cristo nunca escreveu absolutamente nada. Ele simplesmente pregou. E no que ele pregou, só posteriormente foi escrito. Então o que ele está falando aí não tem base histórica, não tem base doutrinária, não tem base teológica, não tem base de ortodoxia alguma. É simplesmente um sujeito que transforma a Bíblia num livro abstrato. Quando eu digo que é abstrato, por quê? Porque ele tira da história a Bíblia e ele se coloca o fiel intérprete da Sagrada Escritura. Simples assim. A Bíblia não é a única regra de fé e prática dessas igrejas. Não, nunca foi durante 1500 anos, como nunca foi desde sempre. Porque, na verdade, todo protestante herege justamente por acreditar que ela é a única regra de fé e prática. Mas veja, aqui nós temos uma armadilha, porque todo herege afirma isso, mas afirma inserido na sua opinião particular que ele tira da Bíblia. Porque heresia, a palavra heresia quer dizer desvio, quer dizer escolha. Né? Uma escolha que foge da ortodoxia. Mas quem é que define a ortodoxia? A Sagrada Escritura? Não. Porque no âmbito protestante, cada protestante cria um juízo particular sobre a Escritura e, portanto, não existe nenhuma autoridade legítima que afirme o que é certo e o que é errado. Pelo contrário, cada um cria a igreja que quiser, cada um cria a opinião que quiser, a ortodoxia ou a heterodoxia que quiser e assim sucessivamente. Então a Bíblia não pode ser uma base per se da ortodoxia. Essa ortodoxia ela é um elemento muito mais amplo que a Sagrada Escritura serve com certeza como uma das bases, porém elas têm que estar inseridas na historicidade que a deu causa, que é a da própria igreja. E aqui eu reitero, Igreja Católica. Geralmente elas têm outros documentos, revistas, livros, declarações que estão em pé de igualdade com a Bíblia ou são superiores à Bíblia. Ué, o senhor pastor Paulo Júnior não se coloca também acima da Bíblia, da feita que ele está dizendo que a única interpretação legítima é dele? Todo protestante, de alguma forma, afirma a sua opinião acima da Bíblia em nome da Bíblia, achando que a sua opinião é a própria Bíblia. Esse é o jogo retórico deles. O que ele está acusando nos outros é o que ele mesmo vive. Porque cada um cria um juízo particular sobre a Escritura.
e ninguém chega a lugar algum porque cada um se acha, né, equiparado a outro em matéria de opinião. Porque no protestantismo todo mundo é autoridade e ninguém é autoridade. Simples assim. Típico de uma seita. Ou são revelações que tiveram, muitos desses sectários, iniciaram sua igreja como? Um anjo falou comigo. Me deu uma visão e eu comecei uma obra. Ué, mas da feita que vocês acreditam nos dons do Espírito Santo, dons disso, dons daquilo, vocês inventam cada coisa, por que necessariamente essa pessoa não estaria falando da verdade, já que não existe verdade no protestantismo, só existe opinião, só existe conclusão baseado, né, em divergência de pontos de vista e etc. E que cada um cria o seu ponto de vista e cria a sua própria doutrina conforme os seus caprichos, conforme os seus julgamentos subjetivos e pessoais, sem qualquer relação com a história, sem qualquer relação com o que foi continuado desde a sucessão apostólica. Simples assim. Primeiro, característica de uma seita. Segundo, é comum elas ensinarem salvação por obras. A salvação bíblica é só pela graça. Errado. É só você ler a carta de Tiago. Nós somos justificados pela fé, como também somos justificados pelas obras. Quando nós falamos de uma justificação, nós estamos dizendo o seguinte, nós estamos dizendo que não somente a fé salva. Embora a graça seja essencial para a salvação, mas se somos justificados pela fé, ou seja, nós apresentamos a fé como uma adesão à graça, porém, Tiago fala claramente que isso não é suficiente. Se somos justificados pela fé e pelas obras, então as obras sim são importantes para a salvação. Porque, como o próprio Tiago diz, a fé sem obras é morta. Tu me dás a fé, eu te dou as obras. A fé sem obras é morta. Tiago refuta Calvino, refuta Lutero, refuta toda essa palhaçada que fala que só graça, só graça, só graça, como se a graça fosse destoada da natureza, como se a graça fosse destoada da justiça, como se a graça fosse destoada da própria ação do cristão. Quando, na verdade, evidentemente que a graça é um dom gratuito que Deus dá ao homem, porém o homem tem que fazer jus a isso para merecê-lo, para fazer merecê-lo. Ainda que muitos protestantes vão objetar, mas a graça é imerecida ao homem. Sim, é verdade, porque é um presente que vem do próprio Deus. Porém, o homem, para fortalecer o seu amor por Deus, para fazer jus àquilo que é dado de uma forma imerecida, ele busca esse merecimento, ele busca essa dignidade. Ele busca como uma prova de amor a Deus e uma prova de amor ao próximo. Ou seja, é como aquilo que Jesus Cristo já falava: amais a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Quem acha que só a graça salva, mas nega a caridade, porque a caridade é um atributo também sobrenatural, na verdade não vai ter a salvação. Porque isso é uma baita de uma arrogância típica de muitos segmentos protestantes. Não, é só a graça. Né? Para quê? As obras não valem nada. Como as obras não valem nada? Como é que eu provo minha fé? Como é que eu provo minha mudança de vida se não agindo? Se não realmente me relacionando com Deus, fortalecendo meu amor por Deus e fortalecendo também o amor pelos homens. Através do influxo da graça, eu adiro à graça. A graça age sobre a natureza, justamente porque sobrenaturaliza a natureza, e através de uma conexão, de uma relação com Deus, eu fortaleço também através das minhas ações perante o próprio Deus e o próprio homem. Ou seja, Deus me ajuda, me auxilia, eu busco esse auxílio a Deus. Quer dizer, existe uma interação, não existe uma anulação da personalidade ou uma anulação do livre-arbítrio, mas tão somente uma sobrenaturalização do livre-arbítrio. Justamente porque o homem é tocado, ele adere e ele age por amor a Deus. Ele é chamado e se deixa ser chamado. E ao mesmo tempo realiza as obras da fé. Um sujeito que fala isso e dizendo que as obras são inúteis é simplesmente negar a caridade, negar a consequência da fé.
Então, no fundo, quem acha que só a fé, só a graça e não as obras, no fundo está negando a própria essência da fé e a própria essência da graça, que é transformar o homem e fazer o homem ser justo, fazer o homem ser digno, fazer o homem ser próximo de Deus. Vamos lá. Você só crê em Cristo, e tudo que precisava ser feito para sermos salvos, Cristo fez na cruz. Isso não quer dizer absolutamente nada. É evidentemente que Cristo fez tudo para que realmente fôssemos salvos. No entanto, nós também fazemos a nossa parte para sermos salvos. É por isso que nós realizamos as obras. Jesus Cristo não pregou o amor ao próximo por mero capricho. Ele pregou dentro de uma concepção teológica, dentro de uma concepção de uma graça sobrenatural. Da feita que nós anulamos as obras como um elemento de justificação junto com a nossa fé, na prática nós transformamos a fé apenas em um nome. A fé é apenas numa mera manifestação sentimentalista em que nós não nos obrigamos, por amor a Deus, a amar também o próximo. No fundo, o protestantismo ele é individualista. Porque quando eles falam assim, não, olha, você não precisa fazer nada para ser salvo. Como não precisa nada para ser salvo? O homem tem uma graça imerecida, mas por ação da graça e por ação da fé, ele se faz e busca essa relação de amor, ele aprofunda essa relação de amor para se fazer digno de Deus. A relação da fé com as obras e a graça é uma relação em que Deus acompanha o homem para aperfeiçoá-lo e para se tornar próximo dele. Basicamente isso. Essas seitas geralmente dizem, são Cristo e mais a penitência, Cristo e mais os dízimos, Cristo e mais alguma coisa que você tem que fazer, Cristo e mais o sacrifício. Ué, e por acaso Jesus Cristo não se penitenciava? Os primeiros cristãos não se penitenciavam por amor a Deus? Quem não conhece o sacrifício não conhece o amor de Cristo. Quem não conhece, por exemplo, o martírio, vamos pegar o exemplo do martírio. O martírio não era uma prova de amor por Cristo? Isso não era de fato um sacrifício? Então quer dizer que você está dizendo que se eu não me sacrificar por amor a Deus, na verdade é porque no fundo eu estou negando a importância da graça que age sobre mim? Ou então eu estou negando a importância do sacrifício que Deus fez por mim? Evidentemente que não. O que mais temos são pessoas jejuando, pessoas fazendo penitência, tanto no Novo como no Antigo Testamento. E a penitência significa o quê? Significa uma forma de sacrifício por amor a Deus, uma forma de manifestação de você renunciar a certas coisas por amor a Deus. Jesus Cristo já dizia, isso nós podemos pegar no caso do sacerdócio, que no caso há homens eunucos por amor ao reino dos céus. O que significa isso? Significa um sacrifício. Significa o quê? A renúncia de si mesmo por amor a Deus. Jesus Cristo já dizia que nós temos que nos renunciar a nós mesmos. Quando ele está dizendo isso, ele está dizendo o seguinte: você tem que se sacrificar. Quando a Sagrada Escritura fala de fazer jejuns e orações, são formas de sacrifício. A penitência, né, é uma forma de sacrifício no sentido de você se autodisciplinar no âmbito dos seus desejos, como também no sentido de você, através dessas práticas, você provar esse amor por Deus, fazer o sacrifício. Por vezes ela se manifesta de uma forma simbólica ou real. Um cristão que não tem o dom do sacrifício não tem caridade com o seu próximo e não tem amor por Deus. O sacrifício é algum voto que você faz, alguma oferta que você vai dar. Então isso é a marca típica de uma seita. Não é que seja a marca típica de uma seita. A única seita é a sua. É a seita do individualismo religioso. É a seita de que você se arroga o poder de se salvar, ainda que você diga que é Deus que está te salvando, mas no fundo é você que está se arrogando a própria salvação, sem qualquer fazer uma contraprestação ou sem fazer qualquer tipo de obra que você mereça para justificar realmente o âmbito da salvação. Porque justificação, o que é justificar algo?
É isso que nós temos que perguntar. Por que somos justificados pela fé e somos justificados pelas obras? Isso está na carta de Tiago, como também o próprio Paulo de Tarso, que diz que nós seremos julgados pela fé e pelas obras. Nas cartas de Paulo falam isso. Olha, nós vamos ser julgados pelo que nós cremos e pelo que nós fazemos. Isso é o significado máximo da justiça divina. Eu sou julgado pelo que eu creio, porque quando eu estou crendo, eu estou acreditando numa escala de valores que conduz a minha vida e que foi revelada por Deus. No caso, a fé é um dom intelectivo sobrenatural que Deus se revela a mim, porque Deus é um ser sobrenatural, né? Ele se revela através da verdadeira fé, da ortodoxia, e também da verdadeira igreja, da manifestação dele, da providência dele na história. E eu me permito ser conduzido por Deus. Eu me permito e aceito, como Jesus Cristo fala: vai e segue-me. Renuncia a teu pai e tua mãe. Renuncia a tudo. Isso não é agir conforme aquilo que Deus quer? Sim. E realizar as obras, quando nós falamos da questão da caritas, da caridade, da virtude teologal da caridade, é porque por amor a Deus eu quero também fazer prova do meu amor também para o homem, porque isso aí é o mandamento de Cristo. Eles não negam o sacrifício de Cristo, mas acrescenta alguma coisa que você tem que fazer o sacrifício. Não é questão de acrescentar, é a questão de que faz parte da própria mudança do cristão realizar algo. Um cristão que acha que Cristo sacrificou por mim e eu não tenho que fazer nada, é o mesmo que dizer o quê? Que nós devemos ser passivos. Devemos ser simplesmente quietistas. Ora, se Deus já me salvou, então por que eu vou realizar alguma obra para o meu próximo? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, não somente é um mandamento divino, como também é uma virtude. Nós temos aqui duas virtudes teologais: a virtude da fé e a virtude da caridade. E isso sem prejuízo da esperança. Vamos lá. Os reformadores diziam que sola fide, é só pela fé. Sola gratia, somente pela graça se é salvo. A outra marca, a terceira marca de uma seita. Veja, aqui é o seguinte: seita é aquilo que ele não gosta e que não se adequa ao que ele acredita que seja ortodoxia. Ou seja, no final da história, o senhor Paulo Júnior se coloca como que a representação máxima da ortodoxia, né? Falando em nome, evidentemente, dos reformados, entre aspas, né? Embora eu não creia que ele seja presbiteriano ou luterano para afirmar isso. O exclusivismo religioso. Só tem salvação aqui dentro. E fora dessa denominação não tem salvação. Ué, mas você mesmo está julgando isso. Você está dizendo que outros grupos são seitas. E você está se colocando num plano central de que a ortodoxia é o que você diz. Ué, você não reivindica também uma opinião, ou pelo menos uma crença que leva à salvação? Esse sujeito, olha, eu vou te dizer uma coisa, ele reflete muito bem o despreparo intelectual de muitos pastores protestantes. Mas vamos lá. Você não vai encontrar felicidade, você não vai encontrar o evangelho, você não vai encontrar Jesus em outro lugar. Então elas são exclusivistas. Ué, Jesus Cristo fala tão somente de uma única igreja. A igreja é descrita na Sagrada Escritura como um corpo místico. Um corpo místico de fiéis que, segundo Efésios capítulo 4, versículo 3, se não me vale a memória, que só há um corpo, só há um Deus, uma única fé, um único batismo. Se nós temos um corpo místico, um corpo de fiéis, esse corpo de fiéis tem que ter os mesmos tipos de princípios e valores e também o mesmo caminho, porque a porta da salvação é estreita, já dizia o nosso Senhor. Não é? Ou seja, o corpo místico é um corpo de fiéis que guarda os mesmos postulados de fé, a mesma ortodoxia, como também o mesmo caminho da salvação. E ao mesmo tempo também, claro, essa comunhão terrena de fiéis, que é um reflexo da comunhão espiritual, que é assistida, essa comunhão assistida pelo Espírito Santo, né? E cujo Cristo é o cabeça, ela precisa, de certa forma, de uma coerência de ortodoxia e de doutrina. E ela preserva essa coerência e também essa unidade. Esse é o primeiro ponto. Um só Deus. Não tem a menor dúvida que nós estamos falando da Trindade.
E nem nisso os protestantes se entendem, diga-se passagem, né? Só há uma única fé. Ou seja, nós estamos falando aqui de quê? De um conjunto do plano da revelação que une esses fiéis e não divide esses fiéis. O protestantismo divide em nome da fé. O catolicismo une em nome da fé. E nós temos também um único batismo. E nesse ponto nem mesmo os protestantes se entendem. Por exemplo, existem protestantes que dizem que só adultos devem ser batizados. Outros dizem que são as crianças. Por exemplo, os reformados que ele cita, por exemplo, dizem que as crianças deviam ser batizadas. Mas chegaram os batistas, os anabatistas e assim sucessivamente que dizem o contrário. Então, na lógica protestante, um batista vai acreditar que o batismo luterano e o batismo calvinista não são legítimos, que não são válidos. E, portanto, está invalidando o caminho da salvação dentro do calvinismo e dentro do luteranismo. Simples assim. Vamos lá. Sectárias se dizem detentoras da verdade. Imagina, como se ele não fosse sectário e não fizesse um pré-julgamento como dono da verdade. Quer dizer, o resto é falso, né? Quer dizer, ele se contradiz totalmente. Vamos lá. A quarta marca, elas têm um sistema de defesa, de proteção, que é tipo assim, ó, se você sair daqui, Deus vai te amaldiçoar. Se você sair daqui, Deus vai pesar a mão, você vai capotar seu carro. Ah, e outra, não adianta você sair daqui não, fora daqui você não vai achar Cristo. Então, um sistema de defesa para prender os seus membros. Então, eles vivem debaixo de um jugo, de uma tirania. Bom, ao que parece, o Paulo Júnior também pensa a mesma coisa, porque se você não acredita nele, evidentemente que você é um herege. Literalmente. E se você é um herege, realmente você está no inferno, não? E a quarta ou quinta que eu poderia acrescentar aqui, há uma redução da pessoa de Cristo e uma exaltação do apóstolo, do bispo, do pastor ou da igreja. Bom, isso aí fica para protestante, porque pelo menos para católico, Cristo é o centro da nossa vida e não somente a Cristo, mas tudo aquilo que ele ensina. Por exemplo, nós preservamos a unidade da igreja. Nós preservamos o espírito da igreja. Isso Cristo nos ensinou. Mas o protestante abandonou a ideia de igreja. Para ele, igreja pode ser qualquer coisa e coisa nenhuma. Já começa por aí. Segundo ponto, eles não têm unidade doutrinária, quando na verdade a Bíblia cobra uma unidade doutrinária. O terceiro ponto é que, quando nós obedecemos os bispos, nós obedecemos os sucessores dos apóstolos. E eles obedecem algum tipo de sucessão? Não, eles obedecem os seus próprios egos, como esse cara mostra ser um palpiteiro tenebroso. Vamos lá. Você vê falando mais da igreja e do seu líder do que de Jesus. Geralmente. Ou seja, Jesus para ele é uma figura assim demiúrgica, né? É uma figura abstrata. Como se Jesus não institucionalizasse uma igreja, como se Jesus Cristo não institucionalizasse certos ensinamentos sobre autoridades apostólicas, sobre, inclusive no caso Paulo de Tarso fala de uma tradição oral e assim sucessivamente. Se nós observarmos bem dentro da visão protestante, essas coisas se perdem no caminho. Peguem, por exemplo, uma vez eu estava vendo o Iago Martins, aquele pastor protestante lá, o Iago Martins, falando sobre a tradição oral. E ele dizendo que a tradição oral se perdeu. Quem fala uma coisa dessa é um ignorante, nunca estudou a patrística, nunca estudou absolutamente nada. Não estudou absolutamente nada de história da igreja. É um ignorante no pior sentido da palavra. Ou então ele negar que exista a sucessão apostólica. A sucessão apostólica é uma coisa assim fartamente documentada na história da igreja. Fartamente documentada. Inclusive a sucessão petrina, a sucessão de Pedro. Que, claro, gerou o quê? O papado, a autoridade papal, a autoridade, no caso do Santo Padre, o Bispo de Roma. Isso é perfeitamente documentado. Mas na cabeça desses sujeitos que só fazem faniquitos, a autoridade pode ser qualquer coisa e coisa nenhuma. E pior, eles mesmos se colocam, se arrogam como autoridades mestras para julgar Deus e o mundo. E dizer, olha, a seita é tal coisa, não sei o que, não sei o que. Quando eles mesmos agem como seitas. Mas enfim, vamos lá. Realmente não se prega de Jesus, não se fala de Jesus. Ele não tem exclusividade. Bom, eu fico pensando cá com meus botões. O sujeito desse se coloca como autoridade fidedigna para falar de Jesus Cristo mais do que os outros. Mas ao mesmo tempo que ele nega uma autoridade legítima da igreja, por outro lado, ele se afirma como autoridade legítima. Ou seja, o sujeito é completamente contraditório. Mas vamos lá. Porque tanto é que qual que é o slogan? O dia que você pisar nessa igreja, não é Jesus, é a igreja. Porque quando você entrar, quando você fizer parte, o que eu digo para você? Apocalipse 18:4. Sai dela, povo meu. Ah, meu Deus do céu, vamos lá.
para você fazer parte do plano da salvação de Jesus Cristo, você tem que fazer parte da Igreja Católica, sim. Se não me falha a memória, foi Santo Ambrósio de Milão que dizia, né, que não há salvação fora da Igreja. E quando ele fala que não há salvação fora da Igreja, ele está falando do quê? Da Igreja corpo místico de Cristo. Então esse sujeito, né, não sabe nem mesmo o que é um corpo místico. Ele acha que um corpo místico é um bando de fiéis espalhados por várias seitas, por vários segmentos que não se entendem nada em pontos de vista de fé, afirmando que essas pessoas que estão dispersas nesses segmentos, né, elas vão ser salvas, elas vão ser escolhidas dentre aquilo que Jesus quer. Só que o problema é que elas não se entendem num ponto comum, que é o quê? Um corpo de ortodoxia doutrinária. Não existe unidade de fé entre eles. Eles acreditam no Jesus Cristo que eles quiserem. Jesus Cristo pode ser assim, pode ser assado, pode ser cozido e pronto. E não há o que afirmar nem sim nem não, porque cada um afirma o que quiser. Simples assim. Vamos lá. O que ele falou? Corre dessas igrejas. Bom, acabou, graças a Deus. Vocês percebem um sujeito completamente desqualificado em matéria de fé cristã e, detalhe, julgando o mundo. Nesse ponto, parece que ele é muito parecido com Caio Fábio. Caio Fábio, que é pastor também, só que ele é o pastor desigrejado, né? Ele acha que a igreja não importa, só importa, evidentemente, o próprio Caio Fábio. O próprio Caio Fábio, ele aponta o dedo para todo mundo, mas ele não consegue nem ele ver ele próprio, né? Ele não se vê no espelho. Mas enfim. Meus amigos, é isso, e eu deixo meu comentário aqui. Um grande abraço.